Você consegue imaginar que Cingapura é tão cara? Cingapura está sempre entre as cidades mais caras do mundo para se viver, e há várias razões para essa fama. Primeiro, este pequeno país insular tem espaço limitado, o que faz os preços dos imóveis dispararem. A economia vibrante e a alta qualidade de vida atraem muitas pessoas, aumentando ainda mais a demanda por moradia. Além disso, Cingapura é um centro de negócios global, atraindo empresas multinacionais e uma força de trabalho qualificada. Essa atração econômica resulta em salários altos, elevando os custos de bens e serviços em geral. Opções de estilo de vida sofisticadas estão por toda parte, com restaurantes de alto nível e experiências de compras de luxo disponíveis, o que pode pesar no seu bolso. Para gerenciar o consumo e incentivar a sustentabilidade, o governo também impõe impostos sobre certos produtos, afetando as despesas diárias dos residentes. Embora a vida em Cingapura possa ser cara, muitos habitantes valorizam a forte infraestrutura pública, a excelente saúde e os altos padrões de segurança, fazendo o investimento parecer válido pelos benefícios recebidos. Adivinha o que o cometa Lovejoy nos reserva? Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta incrível sobre o cometa Lovejoy. Ele estava liberando álcool e açúcares simples no cosmos, transformando-se em uma espécie de cervejaria espacial. Essa descoberta inusitada deixou os cientistas intrigados. O álcool em questão é o etanol, o mesmo que encontramos nas bebidas, mas não planeje brindar as estrelas ainda. Sugere-se que esses compostos possam ter se formado quando a água no cometa congelou e depois sublimou de volta para o gás ao se aproximar do Sol, criando uma mistura espumante. Mas por que isso é importante? Bem, isso gera novas ideias sobre como os blocos de construção da vida, como os açúcares, podem ter se originado no espaço, possivelmente ajudando a semear a vida na Terra e além. Então, da próxima vez que alguém mencionar caudas de cometas, você pode compartilhar que não só eles voam pelo nosso sistema solar, mas que podem estar despejando coquetéis cósmicos, adicionando uma nova perspectiva à nossa compreensão do universo. Já pensou por que você pode caminhar até a Rússia? Durante os meses de inverno, o Estreito de Bering, normalmente uma vasta extensão de água entre o Alasca e a Rússia, congela, criando uma superfície sólida de gelo. Esse fenômeno incomum permite que almas aventureiras atravessem as 2,4 milhas entre esses dois locais a pé. Imagine pisar da América do Norte para a Ásia, sentindo o ar frio e cortante no rosto, enquanto caminha por uma vasta extensão de gelo branco brilhante. Essa oportunidade notável geralmente surge em dezembro e janeiro, quando as temperaturas caem e o gelo se torna mais espesso. No entanto, embora essa jornada pareça emocionante, ela traz seus próprios desafios. O clima pode mudar drasticamente, e nem todas as áreas do estreito congelam de forma confiável, o que pode levar a condições perigosas. Aqueles que conseguiram atravessá-lo enfatizaram a importância da preparação e da consciência do terreno em mudança. Seja você sonhando com uma jornada épica ou simplesmente fascinado pela ideia, caminhar entre dois países sobre o gelo é um pensamento extraordinário, não é? Gollum realmente mudou no Hobbit? Na versão original do amado romance de J.R.R. Tolkien, Gollum era retratado de maneira bem diferente. Na primeira versão, ele era um personagem mais excêntrico, que oferecia o Um Anel como prêmio durante o jogo de adivinhações com Bilbo Bolseiro. Esse lado brincalhão de Gollum destaca um tom mais leve, que contrasta fortemente com a imagem sombria que vemos em O Senhor dos Anéis. No entanto, mais tarde, Tolkien alterou a representação de Gollum para se alinhar a temas mais sombrios e complexos que permeiam sua épica continuação. Essa transformação não apenas tornou Gollum um personagem mais ameaçador, mas também aprofundou os conflitos morais da história, ressaltando a influência destrutiva do Anel. Os fãs da Terra-média frequentemente refletem sobre como essa mudança alterou a dinâmica da trama, mostrando a evolução da visão de Tolkien de uma leveza para uma profunda exploração do bem e do mal. A Groenlândia é muitas vezes vista como uma terra remota e gelada, mas sua história fascinante conta outra narrativa. Por mais de 1.500 anos, esta enorme ilha foi palco de uma longa tradição militar. Os antigos colonos noruegueses que chegaram na Era dos Vikings participaram de batalhas que se estendiam pelo Atlântico Norte, mostrando suas habilidades marítimas e pensamento estratégico. Esses conflitos não apenas impactaram as relações locais, mas também tiveram um grande efeito no comércio e nas trocas culturais entre os diferentes povos da região.
Além disso, descobertas arqueológicas revelam como o ambiente ártico rigoroso moldou táticas e armamentos. O papel da Groenlândia em conflitos globais pode não ser tão amplamente conhecido, mas é crucial para entender as complexidades das guerras históricas. O que mais podemos aprender sobre essa poderosa força gelada da história? Você sabia que o estrogênio afeta a saúde dos seus ossos? Níveis altos de estrogênio por muito tempo podem prejudicar a função da medula óssea, que é importante para a produção de novas células sanguíneas. Essa redução pode levar a uma condição chamada anemia aplástica, quando o corpo não consegue produzir células sanguíneas suficientes. A anemia aplástica não é apenas um termo médico, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Pessoas com essa condição podem sentir fadiga ou fraqueza incomuns devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou podem ficar doentes com frequência, pois seu sistema imunológico não recebe o suporte necessário. Se a anemia aplástica não for tratada por um longo período, pode se tornar uma ameaça à vida. Por isso, é crucial entender o equilíbrio hormonal, como o estrogênio. Alguns profissionais de saúde estão pesquisando ativamente como gerenciar esse delicado equilíbrio para proteger a medula óssea e a saúde geral. Você sabe como os hormônios podem afetar seu corpo? Descubra a incrível comunidade de Larvik Herx, que vive nas alturas. Este grupo único prospera em edifícios altos, que se destacam em meio às duras condições marítimas do inverno. Localizada próxima às regiões polares, a comunidade de Larvik Herx utiliza habilmente suas 10 usinas nucleares para fornecer energia e aquecimento, demonstrando impressionante habilidade de engenharia e adaptabilidade. Além de sua vida urbana, eles são uma parte importante de um ecossistema oceânico maior, que inclui diversas criaturas marinhas. Com suas tecnologias avançadas e uso inovador de recursos, essa comunidade ilustra o equilíbrio entre a natureza e a criatividade humana. Como eles mantêm a conexão com o oceano, vivendo tão acima dele? As complexas relações entre Larvik Herx, o mar e a vida urbana destacam exemplos fascinantes de resiliência e adaptação no mundo moderno. Em 2024, Jon Bon Jovi surpreendeu muitos ao intervir para salvar uma mulher de 62 anos em Nashville. A situação se desenrolou enquanto o músico gravava um clipe perto de uma ponte para pedestres. De repente, ele notou uma mulher prestes a tomar uma decisão trágica. Sem hesitar, Bon Jovi correu até ela e começou a conversar, demonstrando genuína preocupação com seu bem-estar. Sua calma e compaixão ajudaram a tranquilizá-la. Testemunhas descreveram o momento como dramático e inspirador, mostrando não apenas o poder de estrela de Bon Jovi, mas também seu profundo senso de humanidade. Após alguns minutos tensos, ele a convenceu a se afastar da beira, o que provavelmente salvou sua vida. A intervenção de Bon Jovi destaca como algumas palavras gentis podem mudar uma situação crítica. Celebridades costumam estar no centro das atenções por sua música, mas esse incidente lembrou a todos sobre o papel importante que podem desempenhar em suas comunidades. Não é incrível como um momento de coragem pode mudar vidas? Porque a mentira atrai as pessoas. Em um caso chocante de manipulação, uma mulher usou a dor causada pelos ataques de 11 de setembro para ganhar empatia e poder. Ao afirmar que seu marido morreu nos trágicos eventos, ela conquistou a confiança de amigos e da comunidade, fazendo-os acreditar em sua história. Essa mentira não apenas lhe trouxe apoio, mas também a levou ao cargo de presidente de uma conhecida organização nova-iorquina que ajuda vítimas. Muitos ficaram tocados por seu relato de perda e se sentiram inspirados a ajudá-la e a outros como ela. No entanto, quando sua mentira foi descoberta, isso gerou uma onda de desconfiança na mesma comunidade que a acolheu. Esse poderoso exemplo nos lembra das emoções complexas ligadas ao luto e de como é fácil as pessoas serem enganadas por aqueles que parecem compartilhar sua dor. O que leva alguém a inventar uma história tão profunda e como podemos nos proteger de tais fraudes no futuro? Você vai se surpreender ao saber que o Facebook influencia o fitness. Pesquisas recentes mostram uma reviravolta inesperada. Compartilhar seus treinos nas redes sociais pode causar problemas psicológicos. Muitas pessoas usam plataformas como o Facebook para celebrar suas conquistas no fitness e inspirar os outros, mas a exposição constante a postagens sobre fitness pode gerar pressão e ansiedade. Quando as pessoas veem amigos alcançando metas de fitness, podem se sentir insuficientes ou desmotivadas, o que leva a dúvidas sobre si mesmas.
Além disso, a necessidade de aprovação através de curtidas e comentários pode transformar a prática de esportes em uma performance, em vez de uma jornada pessoal significativa. Ao visualizar um feed repleto de fotos de treinos e histórias de sucesso, os seguidores podem começar a se comparar com os outros e desenvolver relações não saudáveis com o fitness. Em vez de focar no crescimento pessoal e no bem-estar, os usuários podem cair em uma armadilha de ansiedade ou pensamentos negativos sobre seu progresso. Então, o que isso significa para suas selfies na academia? Vale a pena pensar 2 vezes antes de postar? Um fato interessante sobre as baleias jubarte. Desde que foram listadas como espécies ameaçadas em 1966, sua população cresceu de cerca de 5.000 para possivelmente 6.000 hoje. Essa recuperação incrível é resultado de medidas de proteção, como restrições à caça e a criação de áreas seguras para a reprodução. As baleias jubarte são conhecidas por suas acrobacias impressionantes, frequentemente saltando da água e batendo as nadadeiras na superfície. Elas se alimentam principalmente de peixes pequenos e krill, por isso, oceanos saudáveis são essenciais para seu bem-estar. Suas canções melodiosas podem se espalhar por grandes distâncias debaixo d'água, tornando-as um objeto interessante para pesquisas. O aumento de sua população destaca a importância da conservação e nos lembra da necessidade de proteger os ecossistemas marinhos. O que podemos fazer a seguir para ajudar outras espécies ameaçadas? Você sabia que o Titanic tinha sua própria biblioteca? Esse incrível navio, que afundou durante sua primeira viagem em 1912, tinha uma coleção magnífica de mais de 1.000 livros, disponíveis apenas para os passageiros da primeira classe. Imagine entrar em um espaço luxuoso, onde você poderia encontrar tudo, desde clássicos da literatura até obras modernas da época. A biblioteca foi criada não só para leitura, mas também para socialização e descanso, oferecendo um ambiente elegante para os passageiros relaxarem e desfrutarem dos livros. Ela demonstrava o desejo do Titanic de proporcionar uma experiência luxuosa, levando em conta os gostos e interesses de seus ricos viajantes. Os hóspedes podiam pegar um livro para ler no convés ou discutir sobre ele com outros amantes da leitura. Essa característica única destaca que, mesmo em uma era de grandes avanços tecnológicos, o simples prazer da leitura continuava sendo uma atividade apreciada. Embora o Titanic seja frequentemente lembrado por seu destino trágico, sua biblioteca se destaca como um símbolo de luxo e cultura que definiram este navio icônico. Que outros detalhes curiosos sobre o Titanic estão esperando para serem descobertos? Você pode ficar chocado ao saber que os dinossauros quase desapareceram. Pode parecer inacreditável, mas um evento catastrófico ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de largura atingiu o que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. Essa colisão monumental liberou uma energia equivalente a mais de 1 milhão de bombas atômicas, criando a cratera de Chicxulub e desencadeando mudanças catastróficas no ambiente da Terra. Poeira e detritos foram lançados para o alto na atmosfera, bloqueando efetivamente a luz do Sol por um longo período. Com a queda das temperaturas e a destruição dos ecossistemas, as condições severas levaram à extinção de cerca de 75% de todas as espécies, incluindo os majestosos dinossauros não aviários, que dominaram a vida terrestre por mais de 160 milhões de anos. A perda dessas criaturas colossais permitiu que os mamíferos prosperassem após sua extinção, abrindo caminho para a rica diversidade de vida que vemos hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um esqueleto de dinossauro ou assistir a um filme com esses gigantes pré-históricos, reserve um momento para apreciar o quão perto estivemos de viver em um mundo sem sua magnífica presença. Difícil de acreditar, mas Wellington é a cidade mais ventosa. Situada entre águas brilhantes e colinas acidentadas, Wellington, na Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de cidade mais ventosa do mundo. Essa distinção única não é apenas um fato curioso para os turistas. Está profundamente ligada à geografia da cidade. Wellington fica no Estreito de Cook, onde ventos fortes sopram pelo estreito entre as ilhas Norte e Sul. Em média, os moradores podem sentir rajadas que chegam a 200 km por hora, especialmente durante tempestades. Os locais costumam brincar sobre a necessidade de segurar os chapéus ou fazer escolhas engraçadas entre caminhar e ser levado pelo vento. Embora o vento possa trazer desafios, ele também contribui para o caráter vibrante da cidade, tornando atividades como soltar pipa e navegar extremamente populares.
Além disso, essa brisa constante mantém o ar fresco e revigorante, melhorando a experiência ao ar livre. Portanto, se você planeja visitar o Wellington, prepare-se para sentir o vento no cabelo e mergulhar no espírito animado da cidade, mesmo que às vezes ele tente te derrubar. Sapos incríveis podem congelar e voltar à vida. Algumas espécies de sapos, como o sapo da árvore, têm uma estratégia surpreendente para sobreviver no inverno. Quando a temperatura cai, esses seres incríveis podem congelar, tornando-se pequenas estátuas de gelo. Essa adaptação incrível os ajuda a sobreviver em condições frias, permitindo que suportem o frio. Durante o congelamento, os corações dos sapos param de bater e eles param de respirar, entrando em um estado de animação suspensa. Quando a primavera chega e o clima esquenta, esses sapos descongelam e voltam à vida, continuando suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Esse fenômeno mágico mostra como a vida pode se adaptar a condições severas. Cientistas estudam esses sapos não apenas por sua biologia única, mas também para entender como preservar outras espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar no inverno, lembre-se de que alguns sapos literalmente esperam o calor voltar nos dias quentes. Você consegue imaginar como é congelar e acordar na primavera? Você consegue imaginar que gravatas podem ser perigosas? O estilo de gravata estreita pode parecer apenas uma declaração de moda, mas na verdade traz riscos. Pesquisas mostram que a probabilidade de desconforto ou problemas de saúde relacionados ao uso de uma gravata apertada é de 7,5%. A compressão pode limitar a circulação sanguínea e até afetar a respiração. Isso pode resultar em dores de cabeça, tontura ou até desmaios em casos extremos. Usar uma gravata mais folgada pode ajudar a garantir uma melhor circulação, permitindo que você respire mais facilmente e se sinta confortável. Portanto, da próxima vez que você se vestir para um evento importante ou uma entrevista, lembre-se de que o estilo não deve comprometer seu bem-estar. Vale a pena considerar como uma roupa bem ajustada pode não apenas deixá-lo estiloso, mas também ajudá-lo a se sentir ótimo, pronto para afrouxar esses nós. O que realmente impulsiona a produção de celulares no mundo? A China está na liderança, fabricando impressionantes 70% de todos os celulares. Esse número destaca o domínio da China na indústria tecnológica, onde grandes marcas como Huawei, Oppo e Vivo se destacam. Essas empresas não apenas produzem dispositivos em massa, elas também estão expandindo os limites da tecnologia e do design. Por exemplo, a Huawei é conhecida por suas câmeras avançadas e design elegante, enquanto a Oppo se especializa em soluções inovadoras de carregamento e estética moderna. Essa poderosa base de produção permite oferecer uma variedade de dispositivos que atendem diferentes necessidades dos consumidores, desde modelos acessíveis até smartphones premium com as últimas funcionalidades. É surpreendente perceber que, ao pegar seu smartphone, há uma enorme rede de fábricas, engenheiros e designers na China por trás de sua criação. Como essas empresas conseguem manter um volume tão grande de produção e ainda serem competitivas no mercado tecnológico? Você consegue imaginar que a idade traz novos começos? Em 2019, Mangayama Yaramachi ganhou as manchetes ao se tornar a mãe mais velha a dar à luz gêmeos aos 74 anos, graças à fertilização in vitro, FIV. Essa conquista rara não apenas gerou discussões sobre a maternidade, mas também destacou os avanços nas tecnologias reprodutivas. Embora a FIV seja uma salvação para muitos casais enfrentando problemas de fertilidade, ela está associada a riscos elevados, especialmente para mães mais velhas, como Yaramachi. Entre os problemas de saúde podem estar diabetes gestacional, pressão alta e partos prematuros, que podem ameaçar tanto a mãe quanto os filhos. A trajetória de Yaramachi inspira muitos, mostrando que a idade não deve ser um obstáculo para o surgimento de uma nova vida. Sua história levanta questões importantes sobre os limites da maternidade e o papel da ciência moderna na formação de famílias. Até onde a tecnologia pode mudar nossa compreensão sobre a maternidade. Prepare-se para fatos incríveis sobre as filmagens de Titanic. Durante a produção do icônico filme de 1997, Titanic, ocorreu um incidente inesperado com uma das enormes hélices do navio usado nas filmagens. Enquanto filmavam uma cena dramática que retratava o trágico afundamento do navio,
Um dos figurantes se feriu quando a hélice o atingiu acidentalmente na perna durante o caos da cena de natação. Felizmente, esse choque não resultou em ferimentos graves, mas definitivamente adicionou mais drama a um processo de filmagem já tenso. Os criadores do filme buscavam proporcionar uma experiência autêntica aos espectadores, muitas vezes arriscando a segurança. Apesar desse incidente, a atenção extraordinária aos detalhes valeu a pena, e o filme se tornou uma verdadeira obra-prima que cativa o público por décadas. Você consegue se imaginar no set de filmagem em um momento tão dramático? Você já se perguntou por que os artistas usam tinta de lula? A tinta CPIA, de uma cor marrom incrível, vem da maravilhosa lula, um ser que inspira artistas há séculos. Essa fonte natural de tinta tem uma rica história, conectando a vida marinha à expressão criativa. Antigamente, artistas e escritores recorriam a esse material único para suas obras, pois ele oferecia cores vibrantes e uma textura especial. A lula, mestre da camuflagem e adaptação, forneceu essas tintas especiais, mostrando como os ecossistemas do nosso mundo estão interligados à criatividade humana. O uso de materiais naturais, como a tinta sepia, não só reflete a engenhosidade dos artistas, mas também destaca a beleza da natureza. Hoje, quando muitos artistas buscam opções sustentáveis, a tinta de lula está se tornando popular novamente. É um lindo lembrete de que os tesouros do oceano podem se tornar ferramentas de expressão, conectando-nos tanto ao mundo marinho quanto à rica tapeçaria da arte humana. Como a natureza inspirará sua próxima criação? Você já viu um canguru dando um golpe com a pata? Esses animais incríveis são conhecidos não só por seus saltos únicos, mas também por seu poderoso golpe, que é uma importante defesa contra predadores, especialmente os dingos. Quando se sentem ameaçados, os cangurus podem dar um golpe rápido e forte com suas patas traseiras musculosas, o que pode causar ferimentos sérios. Isso não é apenas um ato de agressão, é um instinto natural que se desenvolveu ao longo da evolução para ajudá-los a sobreviver na natureza. Assistir a um canguru golpeando é fascinante. Eles conseguem se equilibrar na cauda, usando-a como apoio, enquanto miram no atacante com suas patas poderosas. Essa habilidade única os ajuda a evitar perigos e proteger a si mesmos ou seus filhotes. Os cangurus também são conhecidos por sua agilidade e podem saltar grandes distâncias, o que os ajuda a se mover por diferentes paisagens da Austrália. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de que por trás de sua aparência fofa, existe uma impressionante estratégia de defesa. A natureza não é incrível? Você pode ficar chocado ao saber da importância crucial dos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos, um grupo impressionante de 5 grandes lagos na América do Norte, contém mais de 20% do suprimento de água doce do mundo, excluindo as geleiras. Para ter uma ideia, eles armazenam cerca de 6 quadrilhões de galões de água, o suficiente para dar quase 1.200 galões para cada pessoa na Terra. Esse recurso extraordinário desempenha muitas funções essenciais, incluindo fornecer água potável, apoiar práticas agrícolas e facilitar diversas indústrias. Além disso, os lagos são um refúgio para ecossistemas diversos, abrigando uma ampla variedade de peixes, aves e plantas. Eles também ajudam a estabilizar o clima local, tornando os invernos mais amenos e os verões mais confortáveis. Economicamente, os Grandes Lagos são inestimáveis. Oferecem rotas de transporte para mercadorias e atraem milhões de turistas ansiosos para apreciar sua beleza cênica. No entanto, essas águas vitais enfrentam sérias ameaças, como poluição, espécies invasoras e os impactos das mudanças climáticas. É crucial enfrentar esses desafios. Como podemos proteger nossos preciosos Grandes Lagos para as futuras gerações? O que realmente acontece quando você encontra um camarão-mantis? Essa criatura incrível, com cores vibrantes e características únicas, é uma verdadeira maravilha do oceano. Os camarões-mantis têm uma capacidade impressionante de ver o mundo de uma forma que só podemos sonhar. Enquanto nós temos 3 tipos de receptores de cores, esses seres incríveis possuem até 16. Isso lhes permite detectar luz ultravioleta e perceber um espectro de cores que vai além da nossa imaginação. Mas não são apenas seus olhos que surpreendem os cientistas. Suas garras também impressionam. Com uma velocidade incrível comparável ao estalo de uma bala, os camarões-mantis podem atacar suas presas com uma força capaz de quebrar vidro.
Eles usam essa força não apenas para capturar comida, mas também para defender seu território. Essas características fazem dos camarões mantis não apenas criaturas coloridas, mas também temíveis, ajudando-os a sobreviver em diversos ecossistemas oceânicos. O que mais podemos aprender sobre esses seres fascinantes? Surpreendente, a arte em vidro de Chris Roger. Chris Roger cria esculturas impressionantes em vidro, unindo arte a um processo fascinante. Suas obras se destacam pela combinação de delicadeza e força, chamando a atenção do público. Em seu ateliê, que parece uma oficina mágica, ele utiliza altas temperaturas para moldar o vidro derretido, transformando-o em formas complexas que parecem dançar à luz. Cada escultura conta uma história, muitas vezes inspirada na natureza ou na experiência humana, tornando-as belas e significativas. É especialmente notável que cada peça reflete as técnicas precisas de Roger. Ele molda o vidro enquanto ainda está quente, permitindo alcançar texturas e designs únicos. Ao explorar suas esculturas, você pode notar cores vibrantes e linhas suaves que parecem dar vida ao vidro. A dedicação de Roger ao seu ofício expande os limites da arte em vidro tradicional, fazendo de cada escultura uma verdadeira obra-prima. Você já viu o vidro se transformar em arte? Descubra o mundo das Rhaeniel na ilha de Jeju. Essas mulheres incríveis colhem frutos do mar há gerações. Tudo isso sem cilindros de oxigênio. Rhaeniel, que significa mulheres do mar, tem habilidades impressionantes que lhes permitem mergulhar em grandes profundidades e prender a respiração por vários minutos. Elas geralmente trabalham em grupos, usando ferramentas simples como redes e cestos para coletar frutos do mar, como abalone, polvos e ouriços do mar. Essa atividade não só demonstra uma resistência física admirável, mas também destaca a conexão com o mar e a cultura local. As técnicas são frequentemente passadas de geração em geração, de mãe para filha, preservando esse modo de vida único. Enfrentando mudanças nas condições do oceano e métodos modernos de pesca, as Rhaeniel enfrentam desafios para manter suas tradições. Apesar desses obstáculos, seu espírito forte e raízes profundas continuam a inspirar muitos. Então, da próxima vez que você pensar em mergulho, imagine as Rhaeniel, como elas mantêm suas habilidades incríveis ao longo dos anos. Isso pode te surpreender. Os resorts das Maldivas permitem coquetéis. As Maldivas, um deslumbrante arquipélago no Oceano Índico, oferecem uma combinação única de beleza impressionante e respeito cultural. Apesar de sua população 100% muçulmana, os resorts aqui atendem amplamente os turistas internacionais, criando uma atmosfera especial, onde os visitantes podem relaxar, sem abrir mão da diversão. Imagine-se descansando à beira da piscina, coquetel na mão, cercado por praias idílicas e águas cristalinas. Nessas áreas de resort, os hóspedes podem desfrutar de um código de vestimenta mais relaxado e da liberdade de consumir álcool, o que contrasta fortemente com os costumes locais observados a apenas um passeio de barco. Enquanto os turistas se deleitam em luxo e lazer, os resorts também lembram a todos sobre a importância de honrar as ricas tradições islâmicas das Maldivas ao deixar suas instalações, onde é esperado um vestuário modesto e as leis locais devem ser seguidas. Esse equilíbrio cuidadoso garante que os turistas possam vivenciar a beleza das Maldivas enquanto respeitam seu patrimônio cultural. Para os viajantes que buscam tanto relaxamento quanto um vislumbre de uma sociedade diversa, as Maldivas apresentam uma fuga atraente que conecta luxo e apreciação cultural. O que mais alguém poderia pedir em umas férias dos sonhos? Você já se perguntou por que conseguimos sentir o cheiro da água? Os seres humanos têm uma incrível habilidade de reconhecer o cheiro da água, especialmente de uma substância chamada geosmina, mesmo em concentrações muito baixas, apenas 5 partes por trilhão. Essa sensibilidade é até mais forte do que a famosa capacidade dos tubarões de sentir sangue na água. Mas por que desenvolvemos um olfato tão aguçado? Provavelmente isso aconteceu para ajudar nossos ancestrais a encontrar água doce, que é vital para a sobrevivência. Na natureza, estar perto de fontes de água aumenta as chances de vida, pois a água é necessária não só para beber,
mas também para cultivar alimentos e sustentar outras espécies. Assim, nossos narizes se tornaram instrumentos altamente sensíveis para localizar esse recurso importante. Imagine que você está caminhando pela floresta e sente o cheiro de água fresca e terrosa a muitos quilômetros de distância. Essa incrível habilidade destaca como a evolução molda nossos sentidos para atender às necessidades básicas. Que conexão fascinante com o nosso ambiente! O que realmente influencia o design dos sapatos hoje? As alças na parte superior ou atrás dos sapatos têm um significado prático, além da moda. Esses detalhes úteis tornam muito mais fácil calçar sapatos duros ou altos, especialmente quando você está com pressa. Imagine como é difícil colocar botas pesadas depois de uma caminhada na lama. Essas alças se tornam suas melhores amigas. Mas não é só isso. Elas também oferecem uma solução inteligente para armazenamento, permitindo pendurar os sapatos de forma organizada quando você não os está usando. Além disso, elas proporcionam suporte extra ao amarrar, garantindo que os sapatos se ajustem bem aos seus pés. Na próxima vez que você calçar suas botas, reserve um momento para apreciar como essas alças simples, mas eficazes, melhoram sua experiência e conforto. A moda se encontra com a funcionalidade, permitindo que você esteja pronto para qualquer aventura. Você já abriu um cracker de Natal? Esses divertidos itens festivos trazem alegria às mesas britânicas durante a temporada de festas. Os crackers de Natal foram inventados em 1847 por Tom Smith, um confeiteiro de Londres. A ideia desses crackers é simples, mas divertida. Quando duas pessoas puxam as extremidades, um estalo alegre acontece, adicionando diversão a qualquer celebração. Dentro, você frequentemente encontra pequenos brinquedos, piadas engraçadas ou coroas de papel colorido, que são ótimos para iniciar conversas. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar as surpresas, muitas vezes rindo e compartilhando piadas. Embora inicialmente fossem apenas um doce, a invenção de Smith rapidamente se transformou nessa amada tradição festiva. Todo ano, milhões de crackers são abertos, trazendo risos e alegria aos jantares de Natal. Então não importa se você está usando uma coroa ou rindo das piadas, os crackers de Natal trazem alegria e criam memórias inesquecíveis, tornando-se uma parte encantadora deste tempo festivo. Você já se juntou a essa divertida tradição? Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais. A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte Choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? Você sabia que na Califórnia é preciso licença para armadilhas de rato? Essa lei estranha exige que os moradores tenham uma licença de caça antes de instalar essas armadilhas, o que destaca um aspecto curioso da história jurídica. Ela surgiu de antigas regras de caça que não se adaptaram aos tempos modernos. Embora a necessidade de documentos para lidar com pragas domésticas pareça um pouco absurda, isso mostra como algumas leis podem ser levadas a sério. Originalmente, essas regras visavam o manejo da vida selvagem e as práticas de caça, e com o tempo, algumas delas se tornaram obsoletas. Agora, muitas pessoas não conseguem acreditar que podem estar quebrando a lei apenas tentando lidar com um rato incômodo na cozinha. Então, da próxima vez que você pensar em pegar uma armadilha de rato, verifique primeiro sua licença de caça. Quem diria que lidar com pragas poderia ser tão complicado? Incrível, mas agora o breakdance é um esporte olímpico. Este estilo de dança vibrante e energético fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris em 2024, trazendo uma nova energia à lista tradicional de esportes. O breakdance, também conhecido como breaking, mostra uma incrível habilidade atlética e expressão artística, chamando a atenção de espectadores ao redor do mundo. Os dançarinos, conhecidos como B-boys e B-girls,
Impressionaram o público com seus movimentos acrobáticos e criatividade, refletindo as tendências culturais modernas nas cidades. No entanto, olhando para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, os organizadores decidiram dar um passo atrás. Eles vão reavaliar o papel do breakdance nas competições, buscando equilibrar os novos esportes modernos com os mais clássicos. Essa decisão gerou discussões sobre a importância da evolução das competições, respeitando a história das Olimpíadas. O breakdance voltará no futuro. Você sabia que os corvos podem imitar vozes humanas? Essas aves inteligentes são conhecidas não só por suas penas pretas brilhantes, mas também pela habilidade de imitar. Os corvos conseguem copiar diversos sons, desde assobios simples até frases complexas da fala humana. Esse talento incrível mostra o quão inteligentes eles são, muitas vezes lembrando os sons que ouvem ao redor, incluindo alarmes de carros. Pesquisadores acreditam que imitar sons é uma forma de comunicação entre os corvos e até uma maneira de impressionar potenciais parceiros. A capacidade de imitar não é apenas por diversão, reflete sua natureza adaptativa e habilidades de resolução de problemas. Ao observar essas aves fascinantes, você começa a valorizar a complexidade da inteligência animal. Os corvos desafiam nossas ideias sobre o que significa ser inteligente no mundo animal. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho, pode ser que um corvo esperto esteja tentando dizer olá? E se eu te contar sobre o incrível baobá? Essa árvore impressionante, originária da África e da Austrália, é frequentemente chamada de árvore da vida, por sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Com troncos grossos que podem atingir vários metros de diâmetro, o baobá consegue armazenar até 120 mil litros de água. Essa adaptação incrível permite que ele sobreviva em locais com pouca chuva e condições extremas. Durante as estações secas, a árvore utiliza suas reservas de água, garantindo alimento e umidade para muitos animais, e até mesmo para os habitantes locais. O baobá não só sustenta a vida selvagem, mas também desempenha um papel importante na cultura e tradições locais, frequentemente servindo como um ponto de encontro. Sua forma única e longevidade, algumas árvores podem viver mais de 1000 anos, fazem dele uma verdadeira maravilha da natureza. Não é incrível como uma única árvore pode impactar tanto seu ecossistema? Acredite ou não, mas a Igreja de Árvores realmente existe. Na Nova Zelândia, há um lugar incomum chamado Igreja das Árvores, criado pelo jardineiro Barry Cox. Em vez de tijolos e argamassa, Barry usou árvores vivas para construir essa impressionante estrutura, um projeto que começou em 2011. Cada tipo de árvore foi cuidadosamente escolhido, não apenas pela sua resistência, mas também pela bela textura e cores vibrantes das folhas, tornando a igreja uma atração em todas as estações. Com o passar dos anos, a Igreja das Árvores continua a crescer e mudar, criando uma vista fascinante que combina natureza e arquitetura de uma forma que poucos lugares conseguem. Os visitantes podem passear por trilhas verdes, admirar as copas das árvores e até realizar eventos especiais dentro dessa maravilha viva. É um ótimo exemplo de como a criatividade, aliada à natureza, pode transformar nosso ambiente. Como é estar em uma igreja viva? Você já se perguntou por que o inverno parece mágico? Há um charme único na estação do inverno que conquista nossos corações e nos convida a aproveitar suas maravilhas. A neve cobre a terra como um suave cobertor, transformando paisagens conhecidas em vistas encantadoras. O ar fica fresco e revigorante, nos energizando enquanto participamos de atividades ao ar livre. Em cidades movimentadas e vilarejos aconchegantes, luzes brilhantes enfeitam mercados festivos, nos atraindo a experimentar delícias sazonais e presentes artesanais. Estações de esqui se tornam playgrounds para os amantes de adrenalina, descendo em costas cobertas de neve, enquanto florestas nevadas oferecem refúgios tranquilos para quem busca solidão. Reuniões em torno de fogueiras crepitantes aquecem mais do que nossos corpos. Elas fortalecem conexões através de risadas, histórias e memórias compartilhadas. Nós desfrutamos de chocolate quente, construímos bonecos de neve e participamos de animadas guerras de bolas de neve. Tudo isso enquanto criamos laços duradouros com amigos e familiares. Cada canto revela seu próprio país das maravilhas de inverno, nos encorajando a valorizar o momento presente. Em vez de nos recolhermos, vamos abraçar a beleza e a alegria do inverno, celebrando tanto a magia da estação quanto o calor de nossas conexões.
Poucos sabem, mas o Ginger Ale de Werner, a bebida gasificada mais antiga da América, surgiu em 1866, quando o farmacêutico de Detroit, James Werner, a criou pela primeira vez, o que torna essa bebida especial. Ela é envelhecida em barris de carvalho por 4 anos, o que lhe confere um sabor único. Esse cuidadoso envelhecimento torna o sabor de Werner vibrante e intenso, diferenciando-o de outras bebidas não alcoólicas. Desde sua criação, o Ginger Ale de Werner se tornou uma bebida favorita na cultura americana, apreciada por gerações. Seu sabor especial pode adicionar um toque refrescante a muitas bebidas, tornando-o ideal tanto para beber direto da garrafa, quanto para misturar em coquetéis. Com raízes que remontam ao século XIX, o Ginger Ale de Werner não é apenas uma bebida, mas parte da história. Muitos o associam a lembranças de encontros familiares e celebrações, quando a bebida espumante traz alegria. Portanto, da próxima vez que você der um gole, lembre-se da rica história dessa bebida icônica e da jornada do balcão da farmácia em Detroit até o seu copo. No Centro de Conservação da Natureza Croc World, na África do Sul, Henry, o crocodilo mais velho registrado, se tornou uma lenda viva. Em dezembro de 2024, ele vai completar 124 anos. Henry não é apenas velho, mas também enorme. Pesa mais de 500 quilos e mede 5 metros de comprimento. Desde sua chegada ao parque em 1985, ele encanta os visitantes com seu tamanho impressionante e seu temperamento calmo. Todos os dias você pode vê-lo tomando sol, suas escamas brilhando, enquanto curiosos se reúnem ao seu redor. A longa vida de Henry traz informações interessantes sobre o comportamento dos crocodilos e os esforços para sua conservação. Sua presença aumenta a conscientização sobre a preservação do habitat, lembrando a todos da importância de proteger essas criaturas antigas. Portanto, se você estiver no parque, não perca a chance de conhecer esse incrível réptil e testemunhar uma história viva. Surpreendente, mas as necessidades de sono variam muito com a idade. Adolescentes de 14 a 17 anos geralmente precisam de 7 a 11 horas de sono por noite, o que é crucial para seu crescimento e desenvolvimento. Diferente dos adultos que costumam precisar de cerca de 7 horas, os adolescentes ainda passam por mudanças físicas e mentais significativas. Esse sono extra ajuda a sustentar seus corpos em crescimento e suas mentes ativas, enquanto lidam com a escola, relacionamentos sociais e novas responsabilidades. Durante o sono profundo, o cérebro deles processa informações, fixando o que aprenderam na escola e ajudando a regular seu humor. Sem descanso suficiente, os adolescentes podem ter dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de saúde. Por isso, é importante que eles durmam bem para o seu bem-estar. Você já se perguntou quanto sono realmente precisa, você ou seus adolescentes? O que realmente impulsiona o sucesso de Millie Bobby Brown? Millie Bobby Brown, mais conhecida por seu papel como Eleven na popular série Stranger Things, nasceu na linda Marbella, Espanha, em 19 de fevereiro de 2004. Embora muitos fãs a considerem uma estrela de Hollywood, sua infância foi marcada pela cultura ensolarada da Espanha. A família de Millie se mudou para o Zeletelo, quando ela ainda era pequena, e foi lá que sua carreira de atriz começou a se desenvolver. Com seu talento natural e muito esforço, ela rapidamente conquistou os corações do público ao redor do mundo. Sua atuação como Eleven não apenas mostrou suas habilidades de atuação, mas também a tornou um modelo para muitos jovens espectadores. Millie também começou a produzir e apoia ativamente várias causas sociais, mostrando que sua influência vai além da atuação. Não é incrível como suas raízes espanholas e experiências iniciais moldaram seu caminho para a fama? Por que o cérebro humano em miniatura é importante? Cientistas conseguiram criar essa incrível versão reduzida do cérebro humano em laboratório. Essa conquista pode revolucionar a neurologia, permitindo que pesquisadores estudem o desenvolvimento do cérebro, doenças e possíveis tratamentos de uma forma totalmente nova. Imitando as características do cérebro humano, esses cérebros cultivados em laboratório podem nos ajudar a entender condições complexas, como a doença de Alzheimer ou Parkinson. No entanto, a criação de células cerebrais, que se assemelham às que encontramos em pessoas reais, levanta questões éticas importantes. Quais direitos essas células cerebrais podem ter? Os pesquisadores devem agir com cautela nessa área inexplorada. À medida que a linha entre pesquisas biológicas e considerações éticas se torna tênue,
A sociedade precisa ponderar os benefícios dessas conquistas e as consequências morais. Podemos encontrar uma maneira de equilibrar inovação e responsabilidade? Você sabia que as moedas têm faixas por um motivo? Há muitos séculos, moedas de metais preciosos como ouro e prata eram amplamente usadas no comércio. No entanto, pessoas astutas às vezes raspavam as bordas dessas moedas para roubar o material valioso. Para combater essa fraude, os governos começaram a cunhar moedas com bordas listradas. Essas faixas servem como um indicador visual, mostrando se a moeda foi falsificada. Se a borda parecer irregular ou diferente, é um sinal de possível fraude. Esse design inteligente não só ajudou a proteger a integridade da moeda, mas também tranquilizou comerciantes e usuários de que estavam lidando com dinheiro verdadeiro. Hoje, você ainda pode ver essas bordas listradas em algumas moedas, lembrando-nos da fascinante história da nossa moeda cotidiana. Da próxima vez que você segurar uma moeda, preste atenção a esse detalhe. Não é apenas uma decoração, mas parte da história criada para proteger nosso dinheiro. Acredite ou não, os átomos são principalmente espaço vazio. Esse fato incrível mostra o quanto nosso mundo físico é preenchido por nada. Os átomos, que são os blocos de construção de tudo ao nosso redor, consistem em um núcleo cercado por elétrons. Se você conseguisse de alguma forma comprimir uma pessoa, removendo todo o espaço vazio em seus átomos, essa pessoa diminuiria para um tamanho menor que um grão de sal. Essa ideia surpreendente destaca o quanto a matéria que vemos é, na verdade, composta de espaço. O núcleo, que é feito de prótons e nêutrons, é minúsculo em comparação com o tamanho total do átomo, porque os elétrons giram longe dele. Esse vazio explica por que objetos sólidos podem parecer tão resistentes, mas na verdade contêm tanto nada. Então, da próxima vez que você admirar a solidez ao seu redor, lembre-se de que, na verdade, é principalmente composto de espaços invisíveis. Não é incrível? Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. E se eu contar uma história incrível sobre cortadores de grama? O cortador de grama foi inventado no início dos anos 1800 por Edward Beard Budding, um trabalhador de uma fábrica têxtil. No começo, muitos duvidaram dessa nova máquina que prometia revolucionar o cuidado com o gramado. Budding criou um dispositivo que poderia cortar a grama de forma mais eficiente e, apesar das dúvidas, ele continuou trabalhando em seu projeto. Sua invenção mudou significativamente o cuidado com os jardins, permitindo que proprietários e profissionais domassem rapidamente gramados crescidos. Antes, os gramados eram mantidos com foices e outras ferramentas manuais, o que demandava muito tempo e esforço. A inovação de Budding tornou o processo de cuidar do gramado muito mais fácil, permitindo que as pessoas alcançassem um visual perfeito. Hoje, os cortadores de grama vêm em diferentes modelos, desde manuais até autônomos, tornando o cuidado do gramado acessível e eficiente para todos. Você consegue imaginar um mundo sem eles? O que realmente faz os cães pularem da ponte? A ponte Overton, construída no século XIX em Dumbarton, Escócia, ganhou o triste apelido de Ponte dos Suicídios Caninos devido a uma estranha tendência. Desde a década de 1950, muitos cães pularam dessa ponte em um desfiladeiro de 15 metros abaixo. Os moradores ficam perplexos com esse comportamento, frequentemente se perguntando por que esses amigos peludos sentem a necessidade de saltar para o desconhecido.
Algumas teorias sugerem que os cães são atraídos por cheiros fortes ou sons da natureza vindos do desfiladeiro, levando a saltos impulsivos. Outros se questionam se isso está relacionado ao estado emocional dos animais, já que essa área é associada à dor para alguns donos. Embora não haja um consenso científico, esse fenômeno gerou curiosidade e preocupação entre os donos de pets e amantes dos animais. O que há na ponte Overton que atrai os cães de forma tão inquietante? O que realmente inspira a criação de designs inusitados para assentos de banheiro? Bailey Hakawa reinventa o humor no banheiro com suas criações únicas. Imagine abrir a porta do banheiro e se deparar com um assento em forma de um delicioso sanduíche ou um café da manhã completo. Esses designs vibrantes não apenas cumprem sua função, mas também trazem alegria e geram conversas, transformando um acessório comum em um tema divertido. Com experiência em design, Hakawa combina criatividade com uma abordagem lúdica, provando que até os menores detalhes na decoração podem refletir nossa individualidade. Usando formas inusitadas e cores vibrantes, ela convida as pessoas a não levarem a vida tão a sério, transformando banheiros em espaços divertidos. Então, por que se contentar com o comum, se você pode adicionar um pouco de risadas ao seu dia? A abordagem inventiva de Hakawa convida todos a explorar como o design pode se misturar com o humor, nos inspirando a trazer alegrias inesperadas para o nosso cotidiano. Você sabia que existem mais telefones do que banheiros? É surpreendente, mas no mundo todo, mais pessoas têm celulares do que acesso a banheiros básicos. Cerca de 6 bilhões de pessoas usam celulares, enquanto apenas 4,5 bilhões têm condições sanitárias adequadas. Essa diferença destaca um sério problema global. Apesar do rápido avanço da tecnologia, muitos ainda carecem de recursos higiênicos essenciais. Em países em desenvolvimento, os celulares muitas vezes se tornam uma tábua de salvação, conectando os usuários a informações e serviços importantes, mas a falta de banheiros limpos e seguros representa riscos sérios à saúde. Imagine usar o celular para tudo, desde redes sociais até serviços bancários, mas não ter um lugar seguro para ir ao banheiro. Essa realidade mostra que, ao celebrarmos os avanços tecnológicos, também devemos nos concentrar em garantir que todos tenham acesso a serviços básicos que promovam saúde e dignidade. Como podemos superar essa lacuna? É verdade que alguns gatos têm dedos a mais? Sim, é verdade. Gatos polidátilos, conhecidos por terem mais dedos do que o normal, apresentam uma mutação genética interessante. Enquanto a maioria dos gatos tem 18 dedos, 5 nas patas dianteiras e 4 nas patas traseiras. Os gatos polidáctilos podem ter de 6 a 8 dedos apenas nas patas dianteiras. Essa característica incomum não é apenas uma aparência divertida, ela realmente melhora a agilidade e a pegada deles, permitindo que se movam com mais destreza no ambiente. Muitas pessoas lembram do famoso escritor Ernest Hemingway ao falar desses gatos incríveis, já que ele era conhecido por resgatar e cuidar deles em sua casa em Key West. Seja subindo em cercas ou pulando em brinquedos, os gatos polidáctilos trazem um charme único e uma impressionante habilidade física para suas travessuras felinas. Que legal, não é? Prepare-se para se surpreender com as reações únicas dos psicopatas. Estudos mostram que pessoas com traços psicopáticos costumam ter uma reação reduzida ao medo, o que significa que elas não reagem a sons altos ou estímulos assustadores, como a maioria das pessoas. Por exemplo, quando um trovão forte ecoa ou alguém grita de repente, uma pessoa comum pode se assustar, mas o psicopata permanece calmo e impassível. Essa diferença de reação destaca apenas uma das muitas maneiras interessantes pelas quais a psicopatia afeta o cérebro e o comportamento. Isso levanta questões curiosas sobre como as emoções e medos são processados. Enquanto muitos de nós confiamos em instintos para reagir a situações assustadoras, alguns psicopatas parecem não ter esse reflexo natural. Essas observações ajudam os cientistas a entender melhor as complexidades do comportamento humano e as diversas maneiras como as pessoas experimentam o medo. O que você acha? Isso pode explicar alguns comportamentos de risco associados à psicopatia? Acredite ou não, em Maryland não há lagos naturais. Esse fato surpreendente pode fazer você olhar de forma diferente para as paisagens do estado, mas é verdade. Todos os lagos em Maryland são artificiais e têm propósitos importantes como irrigação, lazer ou controle de enchentes. Esses lagos não são apenas funcionais,
Eles também embelezam a paisagem e oferecem ótimas oportunidades para atividades ao ar livre. Imagine-se remando em um tranquilo lago Deep Creek ou pescando no charmoso reservatório Schiffer Farms. Apesar da falta de lagos naturais, as águas de Maryland criam um ecossistema vibrante que atrai uma variedade de vida selvagem. Além disso, eles oferecem aos moradores e turistas a chance de relaxar, passar tempo com a família e aproveitar a natureza. Então, se você quer se refrescar ou fazer um passeio tranquilo de barco, você descobrirá que os lagos artificiais de Maryland trazem alegria e beleza em abundância. Não é incrível como a criatividade humana pode transformar a Terra e criar lugares tão maravilhosos para o lazer? E se eu te contar sobre a estrutura Zemba? Esta impressionante maravilha arquitetônica é não apenas bonita, mas também funcional. A estrutura Zemba possui uma superfície de vidro resistente, que chama a atenção e suporta o passar do tempo. O que realmente a destaca é a magnífica ponte central, que simboliza conexão e energia, incorporando o espírito de unidade em seu design. Uma camada protetora garante sua durabilidade contra diferentes impactos, tornando-a adequada para diversas condições. Além da estética, a estrutura Zemba desempenha uma função importante, promove a interação e melhora o fluxo de energia entre as pessoas. À medida que as cidades se desenvolvem, designs inovadores como o Zemba nos lembram da importância de unir beleza e praticidade. Você já viu um edifício que conta uma história como este? Você sabia que os camelos têm narinas especiais? A estrutura única do nariz deles permite que sobrevivam em desertos secos e severos. As narinas dos camelos têm passagens estreitas e sinuosas que ajudam a conservar água. Quando esses incríveis animais exalam, o ar quente passa por esses caminhos complexos, onde encontra superfícies frias cobertas de muco. Esse muco absorve a umidade do ar exalado, ajudando a evitar a perda de água durante a respiração. Em condições de escassez de água, essa adaptação é uma verdadeira salvação. Em vez de perder a preciosa umidade, os camelos conseguem reutilizar parte dela, o que os ajuda a ficar longos períodos sem água. Juntamente com sua capacidade de suportar calor extremo e sua estrutura corporal eficiente, os camelos são realmente sobreviventes notáveis em condições áridas. Não é incrível como a natureza dota esses animais de habilidades para superar dificuldades? Você sabia que espirrar pode causar flashes de luz? Quando você espirra, pode experimentar um fenômeno interessante chamado fosfenos. Isso acontece porque a força do espirro cria pressão nos seus olhos, o que estimula as células da retina. Essas células são responsáveis por perceber a luz e enviar sinais para o cérebro. Quando elas recebem essa pressão, podem surgir ilusões que se manifestam como flashes brilhantes ou padrões de luz. Imagine ver redemoinhos de cor no momento de um espirro forte. Essa sensação não é perigosa e é bastante única. Embora nem todos experimentem fosfenos, muitos que sentem isso acham surpreendente essa reviravolta em um ato tão comum. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, prepare-se para um pequeno show de luz que seus olhos podem proporcionar. A escola inovadora Ad Astra foi criada por Musk porque ele queria uma abordagem diferente para a educação de seus filhos. Frustrado com os métodos tradicionais de ensino, ele fundou a Ad Astra para focar no aprendizado prático e no pensamento crítico. Em vez de matérias padrão, o currículo inclui temas como ética, inteligência artificial e até projetos de engenharia, tudo voltado para desenvolver a criatividade e a colaboração entre os alunos. A escola valoriza turmas pequenas e incentiva os estudantes a fazer perguntas e explorar mais a fundo seus interesses. A visão de Musk reflete um desejo crescente entre educadores e pais de repensar como ensinamos a próxima geração. Ao abrir mão do método tradicional, a Ad Astra busca preparar os alunos para um futuro incerto em um mundo em rápida mudança. O que isso significa para a educação como a conhecemos? Você não vai acreditar nos benefícios da alga marinha. A alga marinha não é apenas uma planta colorida que cresce debaixo d'água. Ela é rica em nutrientes essenciais como iodo, cálcio e magnésio, que nosso corpo precisa. Esse superalimento do mar é usado em diversos pratos, desde saladas até sopas. E também está presente em suplementos alimentares, para quem deseja aumentar a ingestão de nutrientes. Mas isso não é tudo. A alga marinha desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Ao absorver e armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, ela ajuda a reduzir os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. Além de seu valor nutricional, a alga marinha é vital para os ecossistemas marinhos,
fornecendo habitat e alimento para muitas criaturas do mar. Isso contribui para a biodiversidade, apoia a saúde dos oceanos e promove o equilíbrio ecológico. Então, da próxima vez que você saborear um prato com alga marinha ou pensar em suplementos alimentares, lembre-se de sua incrível contribuição para a sua saúde e para a saúde do clima do nosso planeta. Você sabia que as mães moldam a inteligência dos filhos? Pesquisas mostram que cerca de 80% das habilidades cognitivas de uma criança são herdadas das mães, destacando a importância dos genes maternos no desenvolvimento. Essa estatística interessante ressalta o papel poderoso das mães na definição não apenas da inteligência, mas também de várias características. Basicamente, a capacidade das crianças de pensar, aprender e resolver problemas depende muito do material genético da mãe. Mas não é só sobre os genes, o cuidado também importa. As ações, comportamentos e interações da mãe nos primeiros anos são fundamentais para desenvolver ainda mais essas habilidades herdadas. Por exemplo, ler para a criança, participar de conversas e criar um ambiente estimulante contribuem para o crescimento cognitivo. Então, da próxima vez que você se surpreender com a mente brilhante de uma criança ou sua curiosidade, lembre-se de que isso está intimamente ligado à influência da mãe. Essa descoberta gera discussões interessantes sobre natureza e criação, e sobre como podemos promover melhores resultados de desenvolvimento para as futuras gerações. Não é incrível como essas relações estão tão interligadas? Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? É verdade que os buffets podem ser infinitos? Os buffets, tudo o que você pode comer, são uma opção popular nos Utah, permitindo que os clientes desfrutem de porções ilimitadas por um único preço. Essa ideia se tornou comum e é uma escolha favorita para famílias que buscam variedade e economia. Imagine entrar em um restaurante cheio de comidas diversas, de pizzas crocantes a sobremesas irresistíveis, tudo ao seu alcance. O atrativo não está apenas na quantidade, mas também na chance de experimentar diferentes culinárias sob um mesmo teto. Embora os buffets sejam comuns na América, muitos outros países oferecem opções semelhantes, mas com características culturais. Em alguns lugares, as porções costumam ser menores e os buffets são menos frequentes. Então, se você ama massas recheadas ou quer experimentar sushi, o buffet Tudo o que você pode comer é o seu passaporte para um banquete. Qual é o seu prato favorito de um buffet? Você consegue imaginar como uma teia se transforma em caos? Em 1995, a NASA realizou um experimento fascinante para entender como diferentes drogas afetam as teias de aranha. Cientistas deram substâncias variadas aos aracnídeos e observaram atentamente como esses pequenos seres teciam suas complexas redes. Os resultados foram surpreendentes. Sob a influência de certos compostos tóxicos, as aranhas criavam padrões caóticos e desalinhados, em vez das formas bonitas que costumam fazer. Essa pesquisa não só revelou como produtos químicos podem perturbar o comportamento natural, mas também mostrou a resiliência e adaptabilidade dos organismos vivos. Os resultados levantaram questões sobre o impacto de poluentes no comportamento animal e suas consequências mais amplas para os ecossistemas. É especialmente interessante como esse experimento inusitado uniu biologia e pesquisa espacial, mostrando conexões inesperadas entre diferentes áreas da ciência. Você sabia que o Fat Albert foi um herói da infância? Na década de 1970, Fat Albert, conhecido como o Besouro Marrom no desenho animado, O Show do Fat Albert, se tornou um personagem importante para muitas crianças.
Criado pelo comediante Bill Cosby, esse herói amigável e colorido não apenas divertia as crianças, mas também transmitia lições valiosas sobre amizade, coragem e resiliência. Fat Albert e sua turma da Turma do Lixão enfrentavam diversas dificuldades que eram próximas dos jovens espectadores, mostrando a importância de superar obstáculos e da união. Suas aventuras frequentemente abordavam problemas reais, tornando-o relacionável e inspirador. Muitas crianças viam Fat Albert como um símbolo de força, ensinando que é normal ser diferente e aceitar suas qualidades únicas. A música contagiante do show e os personagens memoráveis deixaram uma marca indelével, fazendo com que Fat Albert continue sendo uma figura nostálgica para aqueles que cresceram assistindo. Você consegue lembrar de outros personagens da sua infância que ensinaram lições importantes? Você sabia que em Butão se fala a língua Dzongkha? Dzongkha, uma língua interessante da família tibetana, é o idioma oficial do Butão, um pequeno, mas incrível reino localizado no Himalaia. Essa língua única é usada principalmente nas regiões ocidentais do país e desempenha um papel importante na identidade e cultura butanesa. Curiosamente, Dzongkha não é apenas um meio de comunicação, mas também parte da rica história e tradições do Butão. A língua reflete a influência da cultura tibetana e dos dialetos locais, mostrando a diversidade da nação. Embora o inglês também seja amplamente utilizado, especialmente na educação e no governo, Dzongkha é fundamental na vida cotidiana de muitos butaneses. Aprender Dzongkha pode ser uma maneira divertida de se comunicar com os locais durante sua viagem ao Butão, permitindo que você conheça de perto suas belas tradições. Então, seja para cumprimentar ou experimentar pratos locais, dizer algumas palavras em Dzongkha pode ser uma aventura divertida e enriquecedora. Você está pronto para explorar essa joia cultural? Você sabia que o primeiro mergulhador a pular da famosa ponte do Brooklyn foi um mergulhador profissional? Esse homem corajoso, em busca de aventuras e emoções, decidiu fazer um salto arriscado no Rio East. No entanto, uma tragédia ocorreu quando ele subestimou a altura e o ângulo do seu salto. Apesar de sua experiência, o salto não teve sucesso, resultando em um desfecho fatal. Inaugurada em 1883, a ponte do Brooklyn não era apenas uma maravilha da engenharia. Ela também se tornou palco de muitos truques audaciosos ao longo dos anos. Embora muitos mergulhadores tenham conseguido sobreviver a seus saltos desde então, esse caso serve como um sério lembrete dos riscos envolvidos em tais atos extremos. A ponte já viu muitos aventureiros, mas esse trágico primeiro salto se destaca em sua história. A história do mergulhador ressalta não apenas a atração da ponte, mas também a importância da segurança em atividades de aventura. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas na história deste monumento? Você pode acreditar que a primeira mensagem foi enviada em 1971. Esse momento marcante na comunicação aconteceu graças a Ray Tomlinson, um engenheiro de computação que queria testar um novo sistema de troca de mensagens. Antes de termos a internet como a conhecemos hoje, Tomlinson digitou uma sequência aleatória de letras para verificar se o sistema funcionava. Surpreendentemente, essa mensagem histórica não tinha anexos ou emojis coloridos, que se tornaram parte do nosso cotidiano digital. Ainda mais impressionante é que Tomlinson também inventou o famoso símbolo I, que todos nós conhecemos nos endereços de e-mail. Naquela época, o e-mail era revolucionário e abriu as portas para uma nova era de comunicação. Imagine como seria nosso mundo sem a possibilidade de enviar mensagens instantâneas para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Daquela simples mensagem de teste, o e-mail se transformou em uma ferramenta importante, usada em todo o mundo para conversas pessoais, correspondência comercial e tudo que está entre esses dois. Quem poderia imaginar que algumas letras aleatórias digitadas em um laboratório mudariam para sempre a forma como nos comunicamos? Difícil de acreditar, mas uma foto de família realmente está na Lua. Durante a missão Apollo 16, em 1972, o astronauta Charles Duke fez algo incrível. Ele deixou uma foto de sua família na superfície lunar. Nela estão Duke, seus 2 filhos e sua esposa, simbolizando um momento pessoal entre as conquistas científicas das explorações espaciais. Enquanto o mundo admirava os astronautas caminhando na Lua, Duke silenciosamente deixou um pedaço de sua vida, simbolizando a conexão entre a Terra e o espaço. Essa foto ainda está lá, intocada pelo tempo ou pelo clima, servindo como um maravilhoso lembrete da vida humana em um corpo celeste.
Imagine como essa simples imagem, repousando na poeira lunar cinza, conta uma história de amor e aventuras, conectando todos nós com os corajosos exploradores que ousaram ir além do nosso planeta. O que você acha de ter um pedaço pessoal da história na Lua? Você já se perguntou por que aparecem mãos gigantes no deserto? No deserto do Atacama, no Chile, uma enorme escultura de uma mão humana se ergue das areias douradas, criando uma vista surreal que chama a atenção de todos os visitantes. Essa impressionante obra de arte, conhecida como Mano del Desierto, tem mais de 11 metros de altura e provoca uma onda de emoções e reflexões. A mão, criada em 1992 pelo escultor Mário Irarrázaval, não tem prédios ou estruturas ao redor, o que lhe confere uma presença fantasmagórica. Quando os turistas vão a esse lugar para tirar selfies e fotos, muitas vezes se questionam sobre questões mais profundas da existência, conexão e a natureza efêmera da arte. Por que buscamos capturar esses momentos em fotos? É a beleza do espetáculo, a estranheza do ambiente ou talvez o desejo de documentar nossas viagens. A mão é um lembrete vívido da criatividade humana em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Prepare-se para sabores incríveis. Estudos mostram que as mulheres geralmente têm mais papilas gustativas do que os homens, o que torna a percepção do gosto feminino mais apurada. Isso significa que as mulheres conseguem identificar melhor os sutis nuances de sabor. Não é interessante? Teorias evolutivas sugerem que essa sensibilidade se desenvolveu para ajudar as mulheres a detectar alimentos estragados ou tóxicos, especialmente durante a gravidez, quando isso é crucial. Imagine poder perceber sabores que outros não notam. Além disso, muitas mulheres se enquadram na categoria de superdegustadoras, o que significa que elas têm significativamente mais papilas gustativas. Isso não só enriquece suas experiências gustativas, mas também destaca a complexidade da percepção humana. Por exemplo, enquanto alguns podem achar o brócolis levemente amargo, uma superdegustadora pode sentir uma explosão de sabores vibrantes que outros mal percebem. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense em todas as incríveis sensações que as mulheres podem perceber de forma mais intensa. Não é uma ideia deliciosa? Incrível, mas Rinkan pode ter segredos emocionais profundos. Este personagem não é apenas um nome. Rinkan é uma combinação complexa de emoções e histórias que ressoam com muitas pessoas. Imagine um personagem cuja história revela vulnerabilidades, sonhos e dificuldades que refletem nossas próprias vidas. Essas camadas profundas fazem com que os leitores se conectem pessoalmente, despertando empatia e reflexão. Sugestões sobre Rinkan indicam que sua personalidade pode ter facetas ocultas que revelam não apenas seu passado, mas também as relações complicadas entre ele e outros personagens. Essas conexões elevam o personagem de uma figura fictícia a um espelho de nossas próprias experiências e sentimentos. Ao explorar a jornada de Rinkan, entendemos como suas dificuldades podem nos inspirar a sermos resilientes. Podemos encontrar partes de nossas próprias histórias nas dele. Personagens como Rinkan nos convidam a mergulhar na profundidade da experiência humana, tornando a literatura uma ferramenta poderosa para conexão e compreensão. Prepare-se para conhecer Abby, a famosa cachorrinha. Aos 16 anos, Abby se aposentou oficialmente após seu papel no blockbuster Eu Sou a Lenda. Muitos fãs a lembram como a corajosa companheira do personagem de Will Smith no filme pós-apocalíptico. Embora seus dias emocionantes no set de filmagem tenham terminado, Abby agora desfruta de uma vida tranquila, cheia de amor, brincadeiras e todos os petiscos que pode ganhar. Cães mais velhos frequentemente encontram alegria em atividades cotidianas que podem parecer comuns, mas para eles são importantes, conforto e amizade. A história de Abby é um tocante lembrete da conexão entre pets e seus donos e de como eles podem prosperar mesmo após o fim de uma carreira ativa. Cães como Abby não apenas nos entretêm, mas também nos ensinam sobre lealdade, resiliência e as alegrias simples da vida. Então, estejam eles na tela grande ou descansando em casa, nossos amigos peludos sempre têm um lugar especial em nossos corações. O que você acha da transição de Abby de estrela de Hollywood para pet querido? E se eu disser que os ratos também podem rir? Pesquisadores descobriram que tanto ratos quanto camundongos emitem sons semelhantes a risadas quando são coçados, embora esses chiados sejam tão altos que as pessoas não conseguem ouvi-los sem equipamentos especiais.
Em um experimento divertido, os cientistas descobriram que quando esses pequenos seres são gentilmente coçados, eles emitem sons que não só indicam alegria, mas também refletem sua natureza brincalhona. Essa reação lúdica está ligada às relações sociais e à comunicação entre esses animais. É surpreendente pensar que nossos amigos peludos expressam felicidade e brincadeira à sua maneira. Da próxima vez que você ver um camundongo, lembre-se de que ele pode rir e aproveitar a vida assim como nós. Essa descoberta amplia nossa compreensão das emoções dos animais e mostra que até mesmo criaturas pequenas podem sentir alegria, assim como nós. O que realmente acontece quando você usa roxo? A cor roxa sempre foi associada à dignidade e nobreza. Essa cor vibrante tem uma origem interessante: as lesmas do mar, especialmente a espécie Murex. Na antiguidade, o processo de extração do corante dessas lesmas era trabalhoso. Para obter uma pequena quantidade de corante, eram necessárias milhares de lesmas, o que tornava o produto final incrivelmente caro. Devido a esse alto custo, roupas roxas eram usadas apenas pelas pessoas mais ricas, como reis e rainhas, tornando-se um símbolo de status. Como resultado, a cor roxa passou a simbolizar poder, luxo e prestígio. Mesmo hoje, usar roxo pode evocar sentimentos de riqueza e criatividade. Curiosamente, em algumas culturas, o roxo ainda é associado ao poder real e à sabedoria. Então, da próxima vez que você ver alguém de roxo, lembre-se da história real dessa cor. Quais outras cores escondem segredos semelhantes? Incrível, mas é verdade. Um dia, os computadores eram pessoas. Antes de o mundo adotar microchips e tecnologias digitais, o termo computador se referia a pessoas que faziam cálculos numéricos. Esses profissionais qualificados, na maioria mulheres, realizavam cálculos matemáticos complexos manualmente, anotando cuidadosamente seus resultados. Eles eram essenciais em diversas áreas, da astronomia à engenharia, e seu trabalho lançou as bases para as máquinas que usamos hoje. No início do século XX, com o avanço da tecnologia, dispositivos mecânicos começaram a assumir essas tarefas, levando ao surgimento dos computadores eletrônicos. No entanto, os calculadores humanos, às vezes chamados de computadores humanos, desempenharam um papel fundamental em conquistas significativas, incluindo o lançamento de foguetes e previsões meteorológicas. Essa história fascinante nos lembra da incrível transformação tecnológica e destaca a importância das pessoas por trás das inovações iniciais. Você já se perguntou quem realmente fazia os cálculos antes dos computadores? As primeiras fones Bluetooth nos fizeram parecer alienígenas. Quando a tecnologia Bluetooth surgiu no final dos anos 1990, os fones eram incrivelmente grandes. Imagine andar com um dispositivo enorme e desajeitado saindo da orelha, parecendo uma pessoa com antenas altas. Esses gadgets estranhos rapidamente chamaram a atenção do público e geraram confusão. Muitas pessoas achavam erroneamente que quem usava fones estava conversando sozinho, o que levava a suposições engraçadas. Na verdade, o design era resultado das limitações tecnológicas da época, onde a funcionalidade era mais importante que o estilo. Só depois os fabricantes melhoraram o design, criando dispositivos mais elegantes e confortáveis. Hoje, os fones Bluetooth são estilosos e compactos, se integrando facilmente à nossa vida cotidiana. Mas você consegue imaginar os olhares estranhos que aqueles modelos antigos recebiam? Você sabia que apenas 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo do oceano? A Fossa das Marianas, localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do nosso planeta, mergulhando cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto 12 astronautas se tornaram famosos por suas viagens à Lua, apenas 3 exploradores corajosos desceram as profundezas esmagadoras dessa fossa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história a bordo do submarino Trieste, alcançando o fundo do oceano e revelando um mundo que poucos podiam imaginar. Décadas depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu esse feito em seu submarino Deep Sea Challenger. Ao contrário da Lua, acessível por missões espaciais, a fossa continua sendo um ambiente hostil e misterioso, caracterizado por uma pressão enorme e total escuridão. Então, por que tão poucas pessoas se atrevem a descer aqui?
Os desafios das pesquisas em águas profundas incluem tecnologias complexas, custos significativos e a necessidade de treinamento especial. Com o aumento do interesse pela conservação dos oceanos, os cientistas buscam novas descobertas nas profundezas do oceano. Que maravilhas podem ser encontradas no fundo, ainda não reveladas? Fato incrível sobre Harvey e os jogos. Harvey não é um personagem comum. Ele representa o espírito de trabalho duro em um emocionante jogo de selva que encanta muitos jogadores ao redor do mundo. Esta aventura nos trópicos não é apenas sobre exploração, mas também sobre superar desafios e mostrar dedicação. Os jogadores embarcam em missões empolgantes, onde encontram uma natureza selvagem impressionante e paisagens verdes, enquanto aprendem a importância do trabalho em equipe e da persistência, assim como Harvey. Sua história inspira muitos gamers a mergulharem neste mundo vibrante, onde cada nível oferece novas oportunidades para superar obstáculos e criar laços de amizade. Ao explorar os mistérios da selva, os jogadores celebram não apenas as conquistas de Harvey, mas também as suas, tornando este jogo uma fuga divertida, cheia de alegria e lições significativas. Que desafios emocionantes você aceitará junto com Harvey? Você sabia que whisky e whisky não são a mesma coisa? A principal diferença está onde eles são produzidos. Na Escócia você encontrará whisky com I, enquanto na América é apenas whisky sem I. Essa diferença não é só na escrita, ela reflete ricas tradições culturais e métodos de produção. O whisky escocês, conhecido por seu sabor defumado, é frequentemente envelhecido em barris que antes continham xerez ou bourbon, o que lhe dá notas únicas. O whisky americano, como o Bourbon, deve conter pelo menos 51% de milho, tornando seu sabor mais doce e encorpado. Cada tipo oferece uma experiência única para o seu paladar, seja puro ou em um coquetel. Então, da próxima vez que levantar um copo, lembre-se da história por trás de cada gole. Qual deles você prefere? Difícil de acreditar, mas o pão também tem bolhas. Esses buracos curiosos no seu pão se formam devido ao dióxido de carbono liberado durante a fermentação do fermento. Quando você mistura farinha, água e fermento, o fermento começa a se alimentar dos açúcares na farinha. Durante esse processo, ele produz dióxido de carbono como um subproduto. Esse gás fica preso na massa, formando bolhas que se expandem e criam os buracos agradáveis que vemos no pão assado. O processo de fermentação é muito importante, pois não só dá ao pão uma textura leve, mas também influencia o sabor. Quanto mais tempo a fermentação durar, mais complexo e saboroso o pão pode se tornar. Quando você corta um pão artesanal, esses buracos únicos indicam uma massa bem fermentada. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço fresco de pão, lembre-se de que essas deliciosas bolhas são o resultado de uma pequena festa de fermentação acontecendo bem na massa. E se eu te disser que iates podem flutuar sobre barcos? Yacht Servant é um barco inteligente, criado para facilitar o embarque de iates. Em vez de esperar por rampas comuns, este navio único se mergulha parcialmente na água, tornando-se um porto flutuante. Imagine um barco que desce abaixo da superfície da água, criando um espaço onde iates luxuosos podem flutuar livremente acima dele. Este design inovador não só economiza tempo, mas também aumenta a segurança durante o embarque, permitindo que iates deslizem facilmente para seu convés. O Yacht Servant possibilita o embarque de mais barcos ao mesmo tempo, sem complicações com docas. É como uma plataforma móvel para barcos. À medida que a indústria marítima continua a evoluir, designs como o Yacht Servant abrem caminho para operações marítimas mais eficientes. Não é incrível como a criatividade pode resolver problemas práticos de maneira tão impressionante? Você pode acreditar como os cães detectam cheiros? O sentido do olfato dos cães é cerca de 100 mil vezes mais sensível que o dos humanos. Essa habilidade incrível está relacionada à sua anatomia. Os cães têm até 300 milhões de receptores olfativos no nariz, enquanto nós temos apenas cerca de 6 milhões. Quando os cães cheiram, eles não apenas captam os cheiros no ar, eles também sentem camadas de cheiros nas superfícies. Essa incrível capacidade olfativa permite que eles descubram coisas que nem conseguimos imaginar, como encontrar pessoas desaparecidas ou identificar certas doenças em humanos. A parte do cérebro do cão responsável pela análise dos cheiros também é significativamente maior que a nossa, o que destaca a importância do olfato em seu mundo.
Imagine que você está passeando com um cão e, embora você só consiga sentir uma leve brisa, eles percebem uma infinidade de cheiros no mesmo ar. Essa habilidade extraordinária torna os cães ótimos parceiros em operações de busca e salvamento, além de na medicina, onde podem ser treinados para reconhecer condições como diabetes ou câncer. Não é incrível como nossos amigos peludos percebem o mundo através de seu olfato extraordinário? Você sabia que os machos dos perus podem cacarejar? Essa característica única os destaca entre os amigos emplumados. Apenas os machos dos perus conseguem emitir esse cacarejo característico, um som alto e ressonante que desempenha uma função importante. Os machos usam esse som para se fazerem notar durante a época de acasalamento, avisando outros machos que estão por perto e tentando atrair parceiras potenciais. Enquanto isso, as fêmeas se comunicam de forma diferente, emitindo estalos e piados em vez de cacarejos. Esses sons mais suaves ajudam-nas a manter contato com o grupo sem chamar muita atenção. Portanto, quando você ouvir o cacarejo de um peru na natureza, lembre-se de que é um macho em ação. Essa interessante diferença nos estilos de comunicação mostra a diversidade da família dos perus e destaca como cada sexo desempenha seu papel na natureza. Não é incrível como os animais desenvolveram maneiras tão especializadas de se comunicar? Fato surpreendente sobre a encadernação japonesa. A arte do Fukurotochi se destaca por sua abordagem única na união das páginas. Em vez de cola, que é comumente usada na impressão ocidental, essa técnica tradicional utiliza fios de seda ou algodão para costurar as páginas. Imagine uma roupa bem costurada, onde as costuras não apenas mantêm tudo junto, mas também acrescentam beleza. Esse método não só preserva a integridade das páginas, mas também melhora a aparência geral, transformando cada livro em uma obra de arte. Os artesãos dedicam tempo e habilidade para que cada ponto seja perfeito, criando uma encadernação durável e elegante. O resultado é um livro que parece vivo, quase como um tesouro precioso que queremos preservar e exibir. Se algum dia você tiver a oportunidade de segurar um livro com encadernação japonesa, você vai apreciar a arte e o talento que foram investidos nele. Isso não desperta curiosidade sobre outros ofícios tradicionais? Você sabia que Lincoln inspirou cerca de 15 mil livros? Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Federativa, é uma das figuras mais fascinantes da história. Seu legado, moldado pela liderança durante a Guerra Civil e pela luta pela abolição da escravidão, atrai escritores para sua história. Estima-se que Lincoln seja o tema de cerca de 15 mil livros diferentes, ficando atrás apenas de Jesus Cristo. Esse vasto conjunto de obras abrange tudo, desde biografias profundas que exploram sua vida pessoal, até análises de suas estratégias políticas e discursos. Os leitores podem encontrar romances, livros infantis e até histórias em quadrinhos, todos retratando esse grande líder. Por que Lincoln continua a nos fascinar? Talvez seja sua profunda influência sobre a igualdade e a democracia, que torna sua história relevante para muitas gerações. Vamos revelar a verdade sobre o cacto saguaro. Esta planta icônica prospera no deserto de Sonora, conhecida por suas características únicas e impressionantes. Apesar de atingir até 20 metros de altura, o cacto saguaro cresce muito lentamente, levando 20 anos para crescer menos de 1 metro. Isso significa que você pode ver um saguaro que levou décadas para crescer apenas alguns pés. Mas não se deixe enganar pelo crescimento lento. Esses cactos são sobreviventes resistentes, muitas vezes vivendo cerca de 200 anos. Eles se adaptam ao clima severo do deserto, armazenando água em sua polpa grossa para suportar longas secas. O tamanho do saguaro não é apenas para beleza. Ele fornece abrigo vital para várias criaturas do deserto. Pássaros, como o pica-pau de Gila, fazem buracos no cacto para nidificação, enquanto outros animais o usam como abrigo. Ele desempenha um papel crucial em seu ecossistema, interagindo com muitas espécies. Então, da próxima vez que você ver um saguaro, lembre-se de que está olhando para um incrível sobrevivente da paisagem desértica que testemunhou mudanças ao longo dos séculos. E se eu disser que o Google pode inclinar sua tela? Basta digitar a skill na barra de pesquisa do Google e ver como sua tela se inclina um pouco para a direita. Essa função divertida faz parte de uma coleção de easter eggs que o Google escondeu em sua interface para surpreender e alegrar os usuários.
É um dos muitos truques divertidos como digitar do a barrel roll ou Google Gravity, onde os resultados da pesquisa parecem cair para a parte inferior da tela. Essas funções brincalhonas não apenas quebram a rotina da pesquisa comum, mas também mostram o espírito inovador e o senso de humor do Google. Então, por que não se divertir enquanto pesquisa? Explore esses incríveis easter eggs na próxima vez que usar o Google e compartilhe a alegria com amigos e familiares. É um lembrete simples de que até mesmo a tecnologia pode ser divertida, tornando sua experiência de busca um pouco mais agradável. Você sabia que o Unix mudou para sempre a computação? Em 1969, pesquisadores da AT&T iniciaram um projeto revolucionário que levou à criação do Unix, o primeiro sistema operacional que transformou nossa interação com a tecnologia. Antes do Unix, os sistemas operacionais eram frequentemente complicados e difíceis de usar. Mas esse novo sistema ofereceu uma maneira simples e eficiente de comunicação entre computadores e usuários. Ele foi projetado para multitarefa, permitindo que vários processos fossem executados ao mesmo tempo, o que foi um grande avanço para programadores e empresas. Uma das características mais impressionantes do Unix é sua portabilidade. Ele pode ser facilmente adaptado a diferentes hardwares, tornando-o extremamente versátil. Essa flexibilidade permitiu que o Unix se espalhasse rapidamente e se tornasse a base de muitos outros sistemas operacionais, como Linux e macOS. Graças ao Unix, hoje desfrutamos de uma experiência mais amigável ao usar computadores, que gerenciam tudo, desde servidores até smartphones. Imagine um mundo sem essa tecnologia inovadora. Como seriam nossas interações diárias com os computadores hoje? E se eu te disser que a Ryanair já removeu os apoios de braço? Na tentativa de reduzir custos, a companhia aérea de baixo custo, Ryanair, sugeriu algumas ideias radicais, incluindo a remoção dos apoios de braço em seus aviões. Essa abordagem inusitada visava aumentar o número de assentos e diminuir despesas, mostrando o quanto eles levam a sério os voos econômicos. Imagine como é apertado viajar sem aquele pequeno espaço de conforto entre você e o passageiro ao lado. Eles até propuseram cobrar dos passageiros pelo uso dos banheiros. Embora essas medidas tenham gerado muita discussão e confusão entre os viajantes, refletem o esforço da Ryanair para manter os preços das passagens baixos. Voos acessíveis significam que mais pessoas podem viajar, mas a que custo para o conforto? Isso levanta uma questão interessante sobre até onde os viajantes estão dispostos a ir por tarifas mais baixas. Então, da próxima vez que você reservar um voo econômico, pense no que pode estar faltando. Este incrível parque inspirou o mundo de Avatar. O Parque Nacional Zhangjiajie, na China, é uma maravilha da natureza que inspirou os criadores do famoso filme. O parque é conhecido por suas impressionantes torres de arenito, que se elevam abruptamente das verdes vales abaixo. Essas formações rochosas únicas, algumas com mais de 900 metros de altura, criam uma paisagem surreal, como se tivesse saído de um mundo de fantasia. Na verdade, as montanhas flutuantes de Hallelujah em Avatar foram fortemente inspiradas por esses picos. Os visitantes de Zhangjiajie podem caminhar por trilhas pitorescas e admirar essas maravilhas majestosas, sentindo-se como se estivessem em outro mundo. O parque não só encanta os olhos, mas também é um paraíso para os aventureiros. As trilhas turísticas serpenteiam por paisagens dramáticas, levando a mirantes impressionantes. E para aqueles que buscam emoções, a Ponte de Vidro oferece uma caminhada emocionante a grandes alturas. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, Zhangjiajie é um destino imperdível para amantes da natureza e do cinema. Não é incrível como a natureza pode inspirar a arte? Você consegue imaginar que pinturas famosas podem nos surpreender? A famosa imagem O Grito de Edvard Munch é frequentemente mal interpretada. Muitos pensam que ela retrata uma pessoa gritando, mas na verdade reflete a forte reação de alguém a um grito distante. Munch criou essa obra-prima em 1893 e ela se tornou um símbolo do medo existencial e das emoções humanas. A figura central, com a boca aberta e as mãos nas bochechas, expressa horror e confusão, e não o grito em si. Essa nova interpretação destaca como a arte pode ter significados múltiplos. Munch se inspirou em uma caminhada, onde sentiu uma onda de ansiedade, refletindo sobre as dificuldades da vida e as complexidades dos sentimentos humanos. As cores vibrantes e os fundos torcidos intensificam a tensão emocional. Então, da próxima vez que você ver O Grito,
Pense na sua história. Como você o interpreta? Você consegue imaginar quão profundo é o oceano? A profundidade média do oceano é de cerca de 3,7 quilômetros, o que é impressionante se você parar para pensar. Para comparar, se você pudesse empilhar 37 torres, elas mal chegariam à superfície. Essa profundidade é até maior que a altura do Monte Everest, que está a cerca de 8,8 quilômetros acima do nível do mar. A maior parte do oceano ainda não foi explorada, escondendo muitos mistérios e criaturas únicas. Estima-se que mais de 80% do oceano ainda não foi mapeado e está repleto de vida, desde os menores plânctons até as gigantescas baleias azuis. Cientistas e pesquisadores ao redor do mundo estão ansiosos para desvendar os segredos dessas águas profundas e escuras. Com o avanço da tecnologia, estamos gradualmente descobrindo histórias incríveis que estão escondidas sob as ondas. Apenas pense no que podemos descobrir na próxima vez. A lavanderia extrema é um esporte peculiar que dá uma nova perspectiva a uma atividade comum. Esse hobby inusitado começou no Reino Unido em 1997 e convida os amantes de emoções a passarem roupas em locais surpreendentes. Imagine um alpinista subindo uma encosta íngreme, cuidadosamente alisando uma camisa, ou um aventureiro mergulhando para tirar as rugas. Essa mistura de tarefas domésticas e adrenalina transforma um trabalho simples em uma aventura emocionante. Os participantes frequentemente tiram fotos incríveis para provar suas façanhas na lavanderia, mostrando tudo, desde picos cobertos de neve até as profundezas do oceano. Esse esporte não só desafia as noções tradicionais de lazer, mas também une pessoas que apreciam a combinação única de diversão e utilidade. Ao longo dos anos, a lavanderia extrema ganhou popularidade em todo o mundo, e os entusiastas estão sempre em busca do próximo desafio impossível. Quem diria que uma atividade tão comum poderia ter seu lugar no mundo dos esportes radicais? E se eu disser que os cavalos marinhos formam pares para a vida toda? Esses seres incríveis têm uma abordagem única sobre amor e família. Diferente da maioria dos animais, é o macho do cavalo marinho que assume o papel surpreendente da gravidez. Durante a reprodução, a fêmea coloca seus ovos em uma bolsa especial na barriga do macho. Ele então fertiliza os ovos e os carrega por cerca de 10 dias, até que eles eclodam. Essa parceria incrível significa que eles são realmente dedicados um ao outro, frequentemente formando um vínculo forte que dura anos. Os casais de cavalos marinhos até realizam danças diárias de cortejo para fortalecer sua conexão. Existindo em mais de 70 espécies ao redor do mundo, eles podem ser encontrados em águas costeiras, muitas vezes entre recifes de corais ou ervas marinhas. Sua natureza delicada e aparência bonita os tornam favoritos entre os amantes do oceano. Então, da próxima vez que você pensar sobre amor no reino animal, lembre-se dos dedicados cavalos marinhos. Quais outros animais você conhece que têm uma conexão tão incrível? Você sabia que nas cavernas pode haver seu próprio clima? No incrível mundo da geologia, algumas cavernas, como a fascinante Caverna de Cristais no México, apresentam fenômenos climáticos surpreendentes que são completamente diferentes do que acontece do lado de fora. Imagine entrar em uma caverna brilhante, cheia de enormes cristais de selenita, e de repente sentir um calor e uma umidade extremos. Essas condições únicas surgem porque as cavernas retêm umidade e calor, criando seu próprio mini-clima. Ao contrário do mundo exterior, onde a temperatura pode variar bastante, o ar dentro pode ser quente e úmido, criando uma atmosfera quase tropical. Enquanto as estações mudam na superfície, na caverna está sempre úmido e quente. Essa discrepância leva ao surgimento de ecossistemas incríveis, onde formações minerais específicas e brotos prosperam. A combinação de calor e umidade favorece a formação de formas geológicas únicas. Na próxima vez que você pensar nas maravilhas da natureza, considere os climas ocultos que estão sob nossos pés. O que mais essas misteriosas cavernas podem esconder? Você sabia que a tinta púrpura era um luxo para a realeza? A cor encantadora que conhecemos como púrpura vem de uma fonte surpreendente: o molusco marinho Bolinus brandaris. Na antiguidade, produzir essa tinta vibrante era uma tarefa difícil. Os coletores precisavam reunir milhares dessas caramujos, pois cada um deles fornecia apenas uma gota de tinta. Todo o processo era incrivelmente trabalhoso e demorado, tornando a tinta púrpura um produto caro. Como resultado, ela se tornou um símbolo de riqueza e poder.
Apenas as pessoas mais ricas e influentes, como reis e rainhas, podiam se dar ao luxo de usar roupas tingidas dessa cor real. Essa exclusividade ajudou a estabelecer uma conexão entre roupas vibrantes e status social, que perdurou ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você ver alguém vestido de púrpura, lembre-se de que essa cor já significou não apenas estilo, mas também a posição da pessoa na antiga hierarquia social. Pronto para descobrir leis estranhas e a cultura da caça? Esta lei incomum revela características culturais únicas e tentativas históricas de regular atividades nas áreas rurais. Em muitos lugares, as autoridades locais já impuseram regras estranhas sobre a caça, refletindo os valores e o modo de vida da comunidade. Por exemplo, algumas regras podiam exigir que os caçadores usassem cores específicas ou equipamentos incomuns. No entanto, os tempos mudaram. Hoje, as leis sobre a caça estão mais focadas na proteção da natureza, em métodos éticos de caça e na preservação de espécies ameaçadas. As autoridades buscam equilibrar a conservação da vida selvagem com os direitos dos caçadores, garantindo a saúde dos ecossistemas. Essas regras modernas não apenas ajudam a manter a biodiversidade, mas também promovem o respeito pela natureza. Com o aumento da conscientização sobre questões ambientais, a sociedade está cada vez mais atenta à caça responsável. Portanto, seja você um caçador experiente ou apenas alguém interessado nas leis sobre a vida selvagem, entender essas raízes estranhas pode nos conectar com o passado e moldar nosso futuro. Que outras leis incomuns existem pelo mundo? E se os leões dependessem da vitamina B1 para sua força? Machos adultos de leões podem pesar até 40 quilos, ou 88 libras, e isso é apenas um quarto do seu peso total. Esses majestosos animais precisam de uma alimentação equilibrada para manter sua impressionante forma física e saúde cerebral. Um dos nutrientes importantes que precisam é a vitamina B1, também conhecida como tiamina. Essa vitamina desempenha um papel fundamental no sistema nervoso deles, ajudando na produção de acetilcolina, uma substância necessária para a memória e a concentração. Imagine um leão rastreando sua presa na natureza. Habilidades cognitivas afiadas podem ser o fator decisivo entre uma caça bem-sucedida e a fome. Sem a quantidade adequada de tiamina, esses reis da selva podem ter dificuldades em se concentrar e em executar estratégias de caça de forma eficaz. Os leões obtêm tiamina dos animais que caçam. Assim, a saúde das populações de leões e seus ecossistemas afeta diretamente suas necessidades nutricionais. Não é incrível como a natureza está interconectada? Você já pensou no nome da vodka? A palavra vodka vem do russo voda, que significa água, e o sufixo "ka" dá um tom carinhoso, significando água pequena. Esse nome inteligente destaca a aparência transparente da bebida e mostra suas profundas raízes culturais na Europa Oriental. A vodka é uma parte essencial das celebrações russas e polonesas, frequentemente desempenhando um papel importante em festas, rituais e até na medicina tradicional. Sua graduação alcoólica pode surpreender, especialmente considerando que o nome soa tão inofensivo. Desde casamentos com brindes até memoriais solenes, a vodka une as pessoas em momentos importantes. Curiosamente, a história da vodka remonta a séculos, já que sua produção e consumo evoluíram ao longo do tempo, transformando-a em um símbolo de herança e amizade. Compreender seu nome e uso ajuda a conhecer melhor as ricas tradições das regiões onde é celebrada. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um shot, lembre-se, você está bebendo uma parte da história cultural. Vamos descobrir como funcionam os fones de ouvido com condução óssea. Esses dispositivos inovadores permitem que você curta suas músicas favoritas, enquanto se mantém atento ao que acontece ao seu redor. Em vez de transmitir o som pelo ar até o tímpano, os fones de ouvido com condução óssea enviam as vibrações sonoras diretamente através dos ossos do crânio. Isso significa que você pode ouvir música confortavelmente, sem perder a capacidade de ouvir conversas ou o barulho da estrada. Eles são especialmente populares entre corredores e ciclistas que desejam estar atentos ao ambiente. No entanto, é importante usá-los com sabedoria. Ouvir em volumes altos pode danificar as células auditivas sensíveis, assim como os fones tradicionais. No final, é essencial encontrar um equilíbrio entre o amor pela música e a saúde auditiva. Então, se você está pensando em mudar para esses fones,
Lembre-se de manter o volume em um nível razoável e aproveite a experiência única que a tecnologia de condução óssea oferece. Quem diria que podemos ouvir sem usar os tímpanos? Você sabia que as árvores podem se defender? As árvores não são apenas elementos bonitos da nossa paisagem. Elas têm mecanismos impressionantes de defesa que as ajudam a sobreviver a ameaças de insetos e animais. Por exemplo, a acácia. Quando herbívoros tentam comer suas folhas, ela libera taninos que tornam a folhagem tóxica e sem gosto. Há também a incrível árvore do sangue de dragão, que ao ser danificada, expele um suco vermelho brilhante, criando uma barreira física contra novos danos. Mas essas adaptações inteligentes não param por aí. Algumas árvores também liberam compostos orgânicos voláteis, que são sinais químicos, atraindo predadores que caçam pragas. Essas estratégias mostram que as árvores não são apenas organismos passivos. Elas se adaptam ativamente ao seu ambiente para sobreviver. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que as árvores ao seu redor podem estar lutando silenciosamente contra seus próprios problemas. É verdade que a França oferece tudo. A França não é apenas um país lindo com paisagens deslumbrantes, mas também um verdadeiro tesouro de iguarias culinárias e maravilhas artísticas. Conhecida por seu rico patrimônio culinário, a França apresenta uma variedade de pratos deliciosos, como croissants, coq au vin e ratatouille, cada um refletindo as regiões únicas de onde vem. Além disso, na França está o Louvre, o maior museu de arte do mundo, que abriga mais de 38 mil obras de arte, incluindo a famosa Mona Lisa. Este museu renomado atrai milhões de visitantes todos os anos, que buscam ver suas vastas coleções e rica história. Desde a magia de degustar a verdadeira cozinha francesa, até a admiração por obras-primas eternas, a França oferece uma viagem inesquecível para os amantes da gastronomia e da arte. Portanto, seja desfrutando de um eclair em Paris ou passeando pelas salas de arte do Louvre, há algo mágico a cada passo. Um fato interessante sobre a história das escovas de dente. Ao longo dos séculos, as pessoas usaram escovas feitas de pelos de animais, principalmente de porcos ou cavalos. Pode parecer estranho hoje, mas, na época, esses pelos naturais eram os melhores materiais para limpar os dentes. As primeiras escovas de dente conhecidas surgiram na China antiga, onde usavam palitos com as pontas desfiadas para a limpeza dental. Avançando para o século XX, os fabricantes começaram a usar cerdas de nylon, tornando as escovas mais eficazes e fáceis de cuidar. Essa mudança para materiais sintéticos revolucionou a higiene dental. Hoje, as escovas de dente vêm em várias formas, tamanhos e até cores. Você pode preferir cerdas macias para gengivas sensíveis ou duras para uma limpeza profunda. No entanto, independentemente do estilo, escovar os dentes com uma escova moderna ajuda a prevenir cáries e manter o hálito fresco. Não é incrível como esse item do dia a dia mudou ao longo do tempo? De pelos de animais ao nylon, a escova de dente reflete nossa compreensão em evolução sobre cuidados e higiene dental.